bem-vindo a mais um podcast do Antítese. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui. Eu estou com a minha irmã. Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui de novo. A gente está muito feliz de continuar aqui com os nossos vídeos, né? E no vídeo de hoje, no podcast de hoje, nós vamos falar sobre o cristão e a guerra, né? Um tema que é tão polêmico, um tema que é uma temática que é tão difícil às vezes, de ser abordada e que está tão em alta. Porque a gente vê, no momento que nós estamos gravando esse vídeo, a gente está passando por duas guerras que são, assim, guerras históricas que estão acontecendo agora, nesse momento. Uma lá entre a Ucrânia e a Rússia. E nós também estamos passando aí também pela guerra de Israel com Hamas. Ali tem toda a questão da Palestina e tem muitas questões envolvidas, muitas questões políticas. E quando a gente vai falar sobre essa temática, a gente sabe que é uma temática muito polêmica, muito difícil, que mesmo no meio cristão, independente do espectro político, até mesmo dentro de uma visão mais conservadora, né, a gente tem opiniões divergentes. E não é nem a questão sobre pena de morte, nem nada disso. É questão sobre, a questão é sobre a guerra, se o cristão pode ir para a guerra, se é certo, se a Bíblia de alguma forma respalda a guerra, o que a Bíblia diz sobre isso. E a gente quer falar um pouco sobre essa questão, trazer talvez um pano de fundo, né, e abordar um pouquinho mais, trazer alguns livros que tratam sobre o assunto. Dois dos livros que nós trouxemos hoje aqui têm perspectivas que talvez são um pouquinho distintas e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles nesse vídeo. Bom, mas quero começar dizendo, antes de eu passar aqui para a Ana falar também, que sim, esse livro aqui, que é um livro muito interessante do John Stott, chamado O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, quando ele vai falar sobre esse assunto, ele vai primeiro começar abordando a história das guerras, principalmente depois aqui no século XX, que a Guerra Fria começou. Ele vai trazer a história de que guerras sempre aconteceram no passado, mas de que o século XX é o século das guerras, se a gente for pegar. Que nunca houve tantas guerras e tantas mortes como no século XX. Quando a gente pega tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial, não se compara com o número de pessoas que morreram em guerra, né, se a gente for colocar todos os outros séculos até chegar em Cristo, né? E mesmo depois na Guerra Fria, a partir dos anos 50, também várias pequenos conflitos e guerras foram acontecendo debaixo do pano de fundo lá da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. Ele vai falar sobre esse contexto. E ele vai falar assim, que entre os 50 anos, entre o ano 1945 e o ano de 1995, que é mais ou menos ali o início da Guerra Fria, e o final da Guerra Fria, nós tivemos então 80 guerras. Dessas 80 guerras, no entanto, apenas 28 eram guerras tradicionais entre o exército de estados nacionais, quer dizer, nações-estado, enquanto 46 foram guerras civis ou de guerrilha, quer dizer, muitas guerras. Tiveram diversas guerras. E além disso, nós pensamos no contexto de Guerra Fria, a gente tem dois países que eram monopolizando as guerras, que representavam, então, aqueles que tinham armas nucleares, mas que hoje em dia ele também cita nesse livro, eu acho que está bem coerente, bem atual, né, que a gente está falando sobre essa temática de guerra, é sobre as armas nucleares. A gente tem hoje em dia, porque na época da Guerra Fria só tinha dois países que tinham, né, que era a União Soviética e Estados Unidos. Hoje em dia nós temos aí pelo menos 8 países com armas nucleares. Nós temos então Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França, China, Índia e Paquistão, e recentemente Israel também está dentro dessa lista de países que possuem armas nucleares. Além disso, nós temos dentro desse conflito global, se é que a gente pode dizer, nós temos então aí o Paquistão passando informações nucleares para alguns países como a Líbia, o Irã e a Coreia do Norte, que são países considerados países de estados fora da lei, que estão dentro de um eixo do mal, que eles dizem, né? O livro até cita, para a gente poder só entender o contexto geral. Então, nós vivemos num tempo onde a gente está sempre assim, pensando que guerra é sinônimo até de armas nucleares. Quando a gente pensa nessa guerra da Ucrânia e da Rússia, a Ucrânia ela está defendendo o país dela lá. Aí a gente tem a Rússia, que tem armas nucleares, mas você subentende também que se ela usa uma arma nuclear, outras nações vão entrar no meio. Quer dizer, qualquer guerra pode se tornar algo global e terrível. E a gente vive nesse contexto. A gente vive nesse contexto de tensão. Agora, o ponto é errado, é certo? Como que nós devemos pensar? O que a Bíblia fala sobre isso?
qual é a nossa visão como cristãos. Eu sei que a gente precisa dialogar sobre esse assunto e aprender uns com os outros, mas e aí, o que a Bíblia fala sobre isso? É errado, é pecado? É errado um cristão combater uma guerra? O que a Bíblia fala sobre isso, principalmente o Antigo Testamento, Ana? Então, biblicamente falando, a guerra ela é algo comum do Antigo Testamento, é algo que fazia parte tanto do tempo histórico, né, quanto era algo que Deus, em muitos momentos, pedia para o povo, né, para o povo guerrear certas batalhas, né? Então, a gente tem vários exemplos, como Josué 8, né, em que Deus mesmo traça os planos, né, da batalha contra a cidade de Ai, né? Além disso, antes disso, em Jericó, né, já tinha havido, né, uma guerra antes ali, a conquista de Jericó foi uma guerra que foi totalmente guiada, né, por Deus, né? A instrução veio de Deus para como, né, destruir a cidade. Depois da destruição era para que tudo fosse queimado, para que todas as pessoas da cidade fossem mortas também, né? Inclusive crianças e mulheres também, né? Então, também para o rei Saul, Deus deu várias instruções sobre guerras. O rei Davi também foi um rei que combateu em muitas batalhas, os filisteus, os amonitas, né? Várias batalhas ali. A guerra lá fazia parte da cultura daquele momento, né? Porque havia uma conquista das cidades, dos lugares, as pessoas elas tomavam as terras uns dos outros, né? E assim a guerra acontecia. Então é importante dizer que as guerras faziam parte, né, daquele tempo e nunca em nenhum momento, né, Deus disse que a guerra era errada, né? Para o povo não guerrear, para o povo, né, se colocar num lugar de submissão aos outros povos que viriam para tomar, né, as suas cidades, enfim, não, né? Era algo comum e acontecia sim, a guerra ela era parte daquele momento histórico. Isso não quer dizer que a guerra não tenha suas consequências, né? O rei Davi mesmo, ele foi... Deus não permitiu com que ele fosse parte daquela construção do templo por causa do seu envolvimento com guerras, né? Então, a guerra, ela continua, assim, tendo seus efeitos, né, nas pessoas que estão envolvidas. E isso fazia parte daquela cultura daquele momento, assim como também isso tem efeitos hoje, né, nas pessoas que estão envolvidas em guerra, né? Interessante. Mas mesmo o Antigo Testamento era um contexto de um mundo caído. Sim. Né? Até mesmo as guerras que Israel travava, mesmo sobre ordem de Deus, a gente tem um contexto de que as guerras aconteceram por conta de um mundo caído por influência do pecado. Agora, no Novo Testamento que nós temos, e daí isso que eu queria ressaltar, né, que você falou do Antigo, no Novo Testamento nós não temos mais uma teocracia igual era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós tínhamos uma teocracia, nós tínhamos profetas, reis, nós tínhamos sacerdotes, toda aquela ordem acontecendo de maneira específica, né? E o rei deveria obedecer ao que Deus falava, ele falava através dos profetas, e o rei que obedecia, inclusive guerreando as guerras corretas, ele prosperava, ele era abençoado, Deus abençoava ele. Agora, no Novo Testamento nós não temos mais uma nação ungida por Deus, uma nação que recebe uma ordem direta de Deus, uma nação teocrática. O que nós temos no Novo Testamento, na verdade, é um reino que Jesus introduz um reino espiritual. Tanto que, quando Jesus é questionado lá em João 8, a gente já falou sobre isso, sobre a liberdade que Jesus ele traria, ele estava falando sobre o contexto de pecado. Quando os fariseus estavam esperando o Messias, isso também não é novo falar, os fariseus, os saduceus, né, todo o povo, todas as ordens que tinham ali, eu falo dessa introdução ali do Novo Testamento, né, esse início, as pessoas esperavam um Messias militar que viesse exatamente para o quê? Para guerrear. Exato. Um Messias que viesse de maneira bélica, um Messias que viesse para lutar, levantar um exército, lutar contra Roma, subjugar Roma e trouxesse então independência sobre Israel. Mas não foi isso que Jesus ele veio fazer. Jesus ele veio falar que a gente estava cativo de uma outra coisa, que era o pecado, e que agora nós tínhamos a novidade de vida nele. Uma liberdade não da escravidão de Roma, não mais do exílio romano, mas do exílio do pecado. Então, é importante a gente falar isso, por quê? Porque nós não vivemos mais numa teocracia, não nós, né? Nós não temos mais no Novo Testamento uma teocracia. O que nós temos, então, são nações que estão, sim, sob influência do reino de Deus. Isso é importante dizer. Agora, outro paralelo importante que a gente pode fazer é que o próprio Jesus, por exemplo, quando ele se encontra com um centurião que fazia parte do exército romano, ele elogia a fé daquele cara. E ele não reprime o trabalho que o centurião tinha. Pensa comigo, o centurião eram aqueles oficiais romanos que cuidavam ali de 100 soldados, que guerreavam, que lutavam, e a gente não tem Jesus, então, também falando, olha, para com o seu trabalho, deixa essa vida que você tá tendo aí. Não acontece nada. Inclusive, no Novo Testamento, o que nós temos, inclusive, é uma linguagem
militar, se a gente for falar, né? A gente estava conversando aqui, Efésios capítulo 6, a gente tem todo o contexto da armadura de Deus sendo trabalhada, né? A gente tem esse contexto, cristão, espada do né? Espírito, né? O capacete da salvação, nós temos vários, enfim, elementos que fazem parte da figura do exército, né? Que era daquela época, que também era, eu sei que era de maneira espiritual, mas só pra gente falar. E a gente tem outros, até trouxe aqui, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, nós temos também uma ilustração dessa visão militar. Nós também temos lá em 1 Timóteo no capítulo 1, versículo 18, né? Então, todo esse contexto da visão de um soldado, de que nós estamos guerreando, de que existe um exército, uma luta, né? Agora, então, ao longo da Bíblia, o que nós temos, então, não é a Bíblia, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, é a Bíblia mostrando claramente que tinham guerras, que as guerras eram, sim, consequência de um mundo caído, e no Novo Testamento o que nós temos é a Bíblia falando, nos ensinando que nós, como cristãos, devemos, sim, promover a paz, devemos promover a justiça, mas não necessariamente nos privando de guerra nenhuma. E aí a gente pode trazer talvez um contexto cultural, porque daí nós podemos dialogar. Nós temos uma visão talvez um pouco mais pacifista, que diz que todo cristão, principalmente se apropriando ali das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, de que o cristão não pode se envolver em nenhum tipo de guerra, ele sempre tem que virar a outra face, ele nunca pode fazer absolutamente nada, porque o cristão é chamado a promover um mundo de paz, justiça, equilíbrio, neutralidade, e essa também não é a nossa visão. Claramente falando, quando a gente estava falando aqui sobre a visão de uma lei natural, de que existem coisas que são corretas pela Bíblia e coisas que são erradas. Nós conseguimos, como cristãos, olhar para uma guerra e, naturalmente falando, ter uma visão bíblica equilibrada, de conseguir olhar para aquilo que é certo, que está acontecendo, e aquilo que está errado. Exato. Então, e nós podemos ter essa visão, e nós devemos ter essa visão, né? Tava falando aquele exemplo, né? Então, quando imagina você tá sendo atacado por alguém com uma faca, uma pessoa vem em sua direção com uma faca e quer te atacar com essa faca, você vai se defender, certo? Então, você vai defender a sua família, vai defender as pessoas que estão perto de você, porque você está se defendendo, é um simples ato, uma reação a uma ação contrária. Então, vamos pegar o exemplo, por exemplo, de Israel e Hamas. Eu sei que é uma guerra que está bem em alta, muitas pessoas falando muita coisa a respeito disso, né? E a gente sabe que, enfim, a gente pode falar muito mais sobre esse assunto, né? Mas houve um ataque, primeiro, né, de Hamas, houve um ataque, né, desse grupo terrorista, né, que é um grupo que muçulmanos extremos, certo? E a gente pode falar mais das atrocidades que eles cometeram, né, contra as pessoas. A gente via nos vídeos, né? Muitas mulheres, muitas crianças, né, foram mortas, decapitadas, coisas terríveis. E aí a gente vê uma resposta de Israel, né? A gente vê uma resposta dura de Israel, e agora o que a gente percebe é a mídia internacional e muitas pessoas, muitos políticos, né, se levantando para defender a Palestina, o Hamas. E a gente entende essa defesa dos civis, né? Porque numa guerra a gente deve tentar preservar a vida, né? A vida humana é importante, né? Mas é difícil a gente pensar, porque foi uma reação a algo que aconteceu, né, com o seu povo. Então, eu fico pensando se uma pessoa que eu conhecesse estivesse ali dentro daquele túnel, né? Que tivesse sido pega, né? Pelo Hamas, enfim, né? Como eu gostaria muito, se um filho meu, uma filha minha, um amigo meu, eu gostaria muito que o país se levantasse para tentar reaver essas vidas, né? Ver essas pessoas de volta. Então, isso faz parte de algo natural, uma justiça também que a gente deve buscar, né? E a guerra, ela envolve essas coisas, essa luta, né? Pela vida humana e dignidade das pessoas. Por isso nós cremos, daí é uma visão nossa pessoal também, de que nem sempre o pacifismo ele vai funcionar. Sim. Nós devemos, sim, como cristãos que entendem que nós somos a imagem e semelhança de Jesus, né? Mais em semelhança de Deus, e as outras vidas também são. A gente deve promover a paz, lutar por justiça, mas nem sempre a gente vai conseguir ter isso. Né? O Dietrich Bonhoeffer lá, foi ele que era um pacifista. No final da sua vida ele falou até, Hitler deveria ter sido... Ele vai citar numa das biografias, estava lendo sobre isso. Ele foi um cara que lutava pela paz, mas ele pegou em armas para lutar contra o nazismo. Ele era um pastor na Alemanha nazista que lutou contra
contra o nazismo. Mas às vezes para lutar pela paz você precisa eliminar as forças do mal que estão, né, tentando ocupar uma nação. Então, por isso que a gente falou dessa guerra, que é uma guerra que tem sentido, é uma guerra que em muitos momentos ela vai ser importante para a libertação das pessoas, né? A libertação dos cativos, das pessoas que estão presas, né? Então, se tem uma força do mal, alguém que está oprimindo outras pessoas, né? Não é correto um cristão que entende, né, o que é a justiça de Deus, entende sua posição, também se levantar para falar contra isso? Eu acredito que sim, absolutamente, né? É interessante, como eu falei no início do vídeo, nós temos aqui 2 livros, um do autor chamado Norman Geisler e o outro John Stott. O John Stott ele é um pouco mais neutro na visão dele apresentar. O Norman Geisler é um pouco mais a favor, assim, de que guerra, se precisar acontecer, deve acontecer. Ele também é bem equilibrado. Os dois são equilibrados, mas um tende, cada um, um pouco mais de um lado, né? Mas é interessante porque o John Stott ele vai citar aqui uma linha que a Igreja Católica usava muito para defender guerras como as cruzadas. E que nós também, como cristãos, também reconhecemos que muita coisa que aconteceu, até pela Igreja, foi errada, né? Mas tem uma tradição chamada Guerra Justa, que é uma tradição que vinha lá do tempo antigo, a Grécia, Roma, enfim, que foi apropriado por Agostinho no século IV, principalmente no livro Cidade de Deus. E daí, Tomás de Aquino ele vai usar isso no século XIII para também dialogar com a maneira correta dos povos cristãos guerrearem. Sim. E era chamado de Guerra Justa. E nessa Guerra Justa, tinham 7 declarações que, para uma guerra ser justa, ela tinha que viver esses 7 pontos principais. Então, era dito assim... essas são são os principais pontos, né? A declaração de guerra formal, guerra como último recurso, as causas corretas das guerras, a intenção correta, os meios proporcionais, a imunidade aos que não estão combatendo, né, na guerra e a expectativa de uma resolução sensata dentro da guerra. Para que uma guerra fosse justa, então um país que fosse cristão deveria viver esses 7 pilares. E esses 7 pilares, eles eram baseados um pouco até, inclusive, no Antigo Testamento e na ideia de uma lei natural. E é interessante, para a gente poder colocar em contextos gerais, essa guerra justa, ela é aquela tratada como uma causa justa e uma resolução justa. Basicamente é isso. E que faz muito sentido, né? É legal, é interessante a gente pensar. E isso também se baseia em Romanos, no capítulo 13, onde fala sobre a maneira de como nós devemos nos portar diante daqueles que estão acima de nós, das nossas autoridades civis, os nossos governantes, que nós devemos orar por eles. E nós devemos, muitas vezes, honrar e obedecer se não forem contrários à palavra de Deus. Aí a gente entra no último ponto, para depois nós passarmos para outra parte do vídeo, no último ponto dessa parte, né? No final, o que a gente consegue perceber, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é que a guerra é algo sombrio, algo que não é bom, não é necessariamente algo correto, e nós devemos sim lutar pela paz, lutar pela justiça, buscar de todas as formas, né, a paz, a justiça, o equilíbrio, a sensatez, porque nós trazemos, sim, nós carregamos aquilo que Cristo nos ensinou, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que, como nós vivemos num mundo caído, as guerras vão continuar. Até Jesus voltar, nós estamos, sim, num mundo de guerras e injustiças. Nós olhamos para as questões políticas do mundo, a geopolítica, as nações, e a gente não consegue compreender, nem tudo a gente consegue entender, até como estão sendo traçados aí os próximos passos das nações, enfim. Mas Deus ainda está no controle, mas esse mundo é um mundo caído. Sim. Agora, de novo, se um cristão deve ou não deve pegar em armas para lutar numa guerra, isso aí é a minha visão, né, a nossa visão, é uma questão muitas vezes de consciência. Um outro exemplo que eu dou aqui é daquele filme O Último Homem, acho que é esse o nome. Até o Último Homem. Até o Último Homem, que é do Desmond Ross, aquele soldado americano que decidiu não pegar em armas. Ele era médico e ele foi no meio da linha de batalha e ele resgatava pessoas, inclusive japoneses, né, que eram contrários a ele, para salvar esses caras. E ele teve um testemunho muito lindo de tudo que aconteceu no meio daquela guerra. Então, assim, no final, não é nem pecado uma guerra acontecer. Nós devemos, sim, lutar pela paz, mas, no final, a gente consegue perceber que a Bíblia é muito clara em mostrar que também existe um nível de consciência que o cristão tem que ter.
diante da própria vida, se ele deve ou não deve combater. E sempre também pensando que nós devemos honrar e obedecer também. Olhando esses parâmetros também da guerra, né? Se a guerra é uma guerra de fato justa, uma guerra que faz sentido, uma guerra que vai ter um fim, né? Assim, tem uma finalidade, né? Porque muitas guerras são sem causa nenhuma e sem razão nenhuma, assim, no sentido de, se você for observar, né? Mas eu acho que usando esses parâmetros que a gente falou, né? E a própria consciência do cristão, ele pode chegar na sua conclusão, né? Pessoal, assim, diante de Deus, né? O que Deus está falando com ele também, pessoalmente, né? A respeito desse assunto. E daí a próxima pergunta que pode ser feita para nós é, tá, mas a Bíblia não diz não matarás? Um dos 10 mandamentos que nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, e que também se traduzem para o Novo, é não pode matar. E aí? Como que a gente lida com isso? A Bíblia não diz pra gente não matar, mas você vai matar? O que quer dizer esse versículo? Como que a gente consegue responder esse tipo de argumento? Esse não matarás não é um matar, né, no sentido de guerra. Tá falando ali de um assassinato, né? Quando você estudar a palavra ali do hebraico, você vai ver que a palavra é assassinato intencional, premeditado. Você planejar um assassinato, assim, né? Então, tanto que essa questão das 10 leis aí que foram colocadas para a nação a gente tem leis cerimoniais, leis civis, enfim, tem vários tipos de lei, mas era uma lei para a própria nação do que ela deveria fazer, até com estrangeiro e coisa do tipo. Sim. Então, o assassinato é proibido. Aquilo lá não se aplica à guerra, por quê? Porque o mesmo Deus que fala para não matar, ele também dá planos de guerra para alguns reis lutarem, conquistarem. Sim. Então, não se encaixe. Mais uma vez, nós já falamos ali no início do vídeo que o Antigo Testamento está cheio de guerras, está repleto de guerras. E até com planos de batalha que o próprio Deus ele dava. Né? E isso, só porque nós mudamos de aliança, agora estamos na nova aliança, quer dizer que não pode matar. Não é dessa forma que nós interpretamos a palavra. Tanto que a gente não pode esquecer o Antigo. Né? E não foi algo errado. Deus não mudou do Antigo para o Novo Testamento. Tanto que nós podemos pegar também alguns textos, quando a gente pensa em escatologia, quando Jesus ele voltar, a Bíblia diz, independente da sua visão pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, independente da sua visão escatológica, a Bíblia é muito clara em dizer que quando Cristo voltar, vai ter guerra e vai ter morte. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, do versículo 11 ao 21, a gente tem uma descrição final de uma guerra nos céus acontecendo e de muitas mortes acontecendo e sangue. Lá no versículo 11, para você ter ideia, o texto fala assim, a Bíblia fala assim: vi o céu aberto diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, que é Jesus, né? Ele julga e guerreia com justiça. Isso é Jesus. Versículo 3, eu não vou ler aqui porque é muito longo, ele vai falar que vai ser uma guerra sangrenta, essa guerra. Os pássaros vão comer a carne de todos aqueles que forem se oporem a Jesus, né? Está no versículo 17 e 18. Que ele não vai ter compaixão dos seus inimigos, né? Os quais serão conquistados completamente e entregues a um lago de fogo que arde com enxofre. Está no versículo 20. Quer dizer, vai ter guerra. Quando Jesus voltar, vai ter guerra. Né? E como a gente falou, acontecem guerras. Então, esse argumento do não matarás também não se encaixa. Então, é um erro a gente dizer que Deus, né, ele nunca apoia uma guerra ou que Deus não permite que o cristão entre em combate, se envolva. Essa não é a visão que pessoalmente, nós temos. O que a gente crê é que nós, sim, somos chamados a promover a paz, justiça, equilíbrio, mas sempre também uma consciência cristã, de alguém que tem uma vida com Jesus, uma vida devota, uma vida piedosa, uma vida que ama Cristo, que ama as pessoas, que se preocupa com tudo aquilo que está acontecendo, que ora. Sim. Porque no final, a guerra é uma coisa terrível. Sim. A morte, sim, é uma coisa terrível. Né? Mas algumas guerras são mais justas do que outras. Sim. Né? Algumas guerras são mais justas que outras, e algumas coisas que acontecem também não fazem sentido. Mas nós não temos controle sobre todas as coisas. Sim. Mas nós sabemos que Deus tem. E Deus permite que algumas coisas aconteçam. Exato. E isso é muito importante a gente entender que, como cristãos, a gente confia assim na soberania e na vontade de Deus, que está sobre tudo e todos. No final, mais uma vez, o cristão é chamado a ter uma consciência. Uma consciência e assim orar e viver nessa expectativa, nessa confiança em Jesus. Exatamente. Mais alguma coisa que você quer adicionar?
Não, é isso, né? A gente vive em muitos momentos, a coisa mais piedosa a se fazer é se envolver, né, numa causa justa, numa luta justa por algo que vai estender os valores do reino, né? Como cristão, a gente não pode, né, se calar nesses momentos de guerra, nos momentos de caos, né? Nesse momento que o cristão precisa se levantar. Sim. E se deixar ser usado por Deus também para ser uma voz, para trazer paz e também para confrontar muitas vezes o mal, né? Sim. E muitas vezes o confronto do mal vem por meio da guerra, certo? Então é importante o cristão usar a sua consciência, como você falou. Isso aí. Isso aí, pessoal. Com isso nós terminamos mais um podcast. Eu sei que é um assunto, mais uma vez, polêmico e que a gente pode, sim, divergir. Algumas questões nós podemos conversar, né? A Bíblia não é extremamente clara sobre alguns pontos importantes, mas de alguma forma a gente está aqui tentando trazer um conteúdo que mostre de maneira bíblica alguns aspectos importantes culturais que nós temos visto aí. E essa é uma questão que está muito em alta. Então Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve, né? Ativa o sininho para você receber todas as notificações. Também segue a gente lá no Instagram. A gente também tem, inclusive, TikTok. A gente não fala muito aqui, porque TikTok a gente só posta para eu postar, na verdade. Mas a gente está aqui no YouTube, está no TikTok, está no Instagram. Então, conhece lá. E é isso aí. Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo e valeu. Até mais, gente.